Glória a Deus. Gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês essa noite. E vamos começar aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. É um texto bem conhecido, versículo bem famoso, 28. Vamos começar pensando um pouquinho aqui. Nós estamos num país que eu acredito que todas as pessoas no Brasil já ouviram falar do nome de Jesus. Acho que todos já ouviram falar. Cada um tem uma posição em relação a ele, mas eu creio que todos ouviram falar já do nome de Jesus. É interessante porque quando a gente vai conversando com uma pessoa e outra, as pessoas, na sua maioria, falam, mas eu creio em Deus, né? Isso é bom. Eu creio em Deus, eu acredito que Deus existe. Mas nessas conversas também nós vamos percebendo que as pessoas que confessam crer em Deus não estão vivendo a vida que Deus prometeu. Deus prometeu um tipo de vida para o homem. Mas as pessoas não estão vivendo essa qualidade de vida que ele prometeu. E que eu acho que intriga algumas pessoas, né? Mas Deus prometeu e Deus não vai cumprir. Algumas pessoas nem sabem que Deus prometeu uma qualidade de vida, né? Então, nessa caminhada aí, a gente vai percebendo que o fato da pessoa acreditar em Deus parece não estar sendo suficiente para ter a transformação de vida. Não sei se vocês observam isso, né? Várias pessoas falam que creem em Deus, algumas pessoas falam que creem e frequentam a igreja, outros falam que creem e não frequentam a igreja. Ou esses dias, uma pessoa falou para mim que ele cria em Deus do jeito dele. Aí eu falei assim, interessante, mas como é que é o teu Deus? Então ele tem barba, não tem barba, é magrinho, é gordo, é velho, é novo. Como é que é esse Deus que você crê? Ele falou, porque o meu Deus é o Deus que está relatado na Bíblia, né? A minha referência sobre Deus é as Escrituras Sagradas. E a sua, qual que é? É do meu jeito. Então, aí eu perguntei, eu que estou errado ou é você que está errado? Ou esse Deus é tudo a mesma coisa? Como é que é? Aí ele não soube responder. E ele disse para mim assim, eu acho que, como diz o ditado, né? De religião e futebol não se discute, né? Já ouviram esse ditadinho aí? Então vamos ver hoje, porque todas essas histórias que eu ouço hoje, eu também falava sobre isso. Há uns 29 anos atrás, eu acreditava também em Deus, mas a minha vida não estava usufruindo do plano de Deus. E aí eu descobri que faltava conhecer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a Bíblia, fala a respeito do Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Não existem deuses, existe Deus, somente um Deus, né? Que criou os céus e a terra. Então ele diz assim, a pessoa de Jesus declarou isso há bastante tempo atrás. Quando ele estava caminhando sobre a terra, ele disse assim, venham a mim, olha só, texto bem conhecido, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Algumas pessoas talvez pensem assim, mas eu não estou cansado, não estou sobrecarregado, até que eu estou tranquilo. Esse cansado e sobrecarregado envolve várias áreas da nossa vida, não estou falando de vida financeira apenas, nós estamos falando de vida familiar, as decepções da vida, as frustrações, né, que surgem.
a própria existência, né? Algumas pessoas ficam meio perdidas, porque a vida parece que não tem muita graça, e aí a pessoa não entende bem por que está aqui nessa terra, ela está ficando cansada. Sobrecarregada do quê? De um amanhã, que às vezes nós não sentimos segurança no amanhã, aquele anseio, aquela preocupação do dia de amanhã, nosso país passando por algumas dificuldades, e que traz inseguranças, e isso vai trazendo um peso, né? Um desgaste. Nessa época que Jesus declarou essas palavras, o povo de Deus, né, o povo de Israel, estava vivendo um tempo difícil, bem difícil. Os impostos eram 40% do ganho das pessoas, aproximadamente, né? Os 40%, um pouquinho mais, dos ganhos. O país não estava livre, o país estava debaixo de um jugo de um outro império, o Império Romano. Era um tempo difícil. E Jesus disse: vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um dos pontos que levam as pessoas a quererem conhecer um pouco mais de Jesus é ter um coração humilde. E o coração humilde não é humilde de finanças. Humildade é o reconhecimento de quem você é. Como você está hoje, como ser humano. A sua condição de uma pessoa que está afastada de Deus, né? Segundo a palavra de Deus, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Estão afastados da glória de Deus. Então, quando nós estamos assim, quando nós começamos a perceber a nossa condição, a condição de que eu careço de Deus, eu preciso da intervenção de Deus na minha vida, em várias áreas, eu preciso ter entendimento do que fazer da minha vida, para que ela possa ter um sentido real. Então, esses todos que estão cansados e sobrecarregados, eu achei que uma época da minha vida, eu não queria dizer isso. Nunca ia me perceber dessa maneira. Achando que muitas coisas que eu tinha eram suficientes para me projetar para o futuro, mas foram falando de Cristo para mim, como talvez falaram para vocês, né? Alguns que estão nos visitando hoje. Umas ministrações durante a semana, foi trazendo a palavra para vocês, e aí começou a fazer sentido algumas coisas, né? Jesus, muitas pessoas creem a respeito de Jesus. Muitas pessoas colocam para o Senhor Jesus, na verdade, um encargo de resolver problemas da sua vida. Jesus como aquele que tem solução para os problemas diários da nossa vida, um problema de saúde, uma porta que se fecha e então há necessidade de outra se abrir. Os problemas que às vezes nós não conseguimos resolver, a tendência, pelo menos no nosso país, é das pessoas buscarem a Deus. Mas nessa noite eu queria passar para vocês algo assim que tem muito maior significado do que isso. Jesus não veio à Terra para trazer solução para as causas diárias, isso aí ele faz. Mas o propósito maior, vocês talvez já conheçam bastante o texto, mas eu gostaria que você, que está com a Bíblia aí, pudesse abrir em João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja bem, aqui o Senhor Jesus está falando não de receber coisas, mas ele está falando do homem
conseguir ou ter acesso a Deus. Todos talvez aqui acreditem que Deus existe. Isso não significa que você tenha acesso a Ele. Isso não significa que você tenha um relacionamento com Deus. Mas Jesus veio para justamente restaurar isso. Jesus veio para levar o homem pecador a ter um relacionamento com o Criador. Então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a ponte de ligação do homem pecador ao Deus que é santo. Amém? Estão acompanhando, queridos? Certo? Será que isso, qual o valor que isso tem? Houve um momento que Jesus falou algumas coisas assim difíceis das pessoas ouvirem, e as pessoas se afastaram dele, e os discípulos ficaram. E aí Jesus falou assim: e por que vocês não vão embora também? Aí Jesus disse assim, Jesus não, os discípulos, né? Eles falaram assim: porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. O plano de Deus, o plano maior de Deus, é tirar o homem pecador da condição que ele está, porque a condição do pecador é morte eterna, separação eterna de Deus. Mas através de Jesus nós podemos ter acesso ao Senhor Deus. Saímos da condição de trevas para a luz, sair da condição de condenação para salvação. Por isso que Jesus é chamado o Salvador. É interessante porque na ocasião eu falava, né, eu fazia minhas orações, né, para Deus, porque me ensinaram assim. Toda vez que você tiver problemas, fale com Deus. E eu fazia minhas orações para Deus. Mas não consegui entender nada do que Ele tinha para mim. E minha vida continuava com as questões que talvez todos tenham aí, as dúvidas da vida, os problemas de relacionamento e daí vai. Mas aí começaram a compartilhar comigo sobre você precisa conhecer Jesus de verdade. Olha que estranho, né? Conhecer Jesus de verdade. Normalmente quando alguém fala isso, nós ficamos meio assim, não ficamos muito satisfeitos. Achamos que as pessoas estão sendo arrogantes. Quem é você para dizer que eu não conheço a Deus? Mas na verdade, eu sabia lá dentro do meu coração, dentro de mim mesmo, que eu não conhecia Deus. Eu acreditava nele, mas eu não conhecia Deus. Então nós podemos acreditar em Deus, mas o que muda, transforma a nossa vida é conhecer a Deus. Porque Ele é real. Tá certo? Deus não é um nome, queridos. Deus é uma pessoa, é um ser espiritual, né? Tá certo? Ninguém aqui viu Deus, né? Ninguém aqui viu Deus. Mas então, se ninguém viu, como é que eu posso dizer que Ele existe? Pelo que Ele faz. Pelo que Ele faz. Né? Como eu falo aqui na igreja, às vezes, ninguém vê o vento, mas você sabe quando venta. Você sente o vento. Você vê as folhas das árvores se mexendo. Você vê a poeira se levantando. Você vai lá, está ventando ali. Mas você não vê o vento, você vê a ação do vento. E nós sabemos que Deus existe pelas ações dele. Vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Será que Deus tem uma proposta então de nos colocar num lugar tranquilo, calmo e passarmos o resto da vida sentados ou balançando numa rede? Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Uma das coisas mais incríveis que eu conheci, que vem de Deus, é a segurança do meu amanhã.
Isso é incrível. Porque ninguém tem o domínio do amanhã. Ninguém. Ninguém que está aqui, nem fora daqui. Ninguém tem o domínio do seu amanhã. Nem eu, lógico. Mas a promessa de Deus é que se eu reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador, eu seria salvo. E salvo o quê? Da condenação eterna, portanto, vida eterna com Deus. Qual é o seu amanhã? Para sempre com Deus. Quando? Não sei. Mas o que vai acontecer amanhã? Não sei. Mas isso te dá segurança? Dá. Por que te dá segurança? Porque neste processo todo de plano de Deus para a minha vida, Ele tem uma promessa, que está registrado lá na carta aos Hebreus. Ele diz que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Bom, se isso é verdade, Deus estará comigo sempre. A partir do momento que então eu faço essa entrega de vida ao Senhor Jesus, Ele vai estar sempre comigo, sempre comigo. E se Ele estará sempre comigo, por que eu tenho que temer o meu amanhã? Vocês estão entendendo, queridos? O temor do amanhã é para aqueles que conhecem Jesus de ouvir falar, mas ainda não tiveram um encontro com Ele. As pessoas que têm um encontro com Deus, elas se sentem seguras. Não importa o que vai acontecer, eu estarei sempre com Deus. Em que lugar? Num lugar que Ele me prometeu que eu estaria e que Ele também estaria ali, e um lugar onde nós passaremos toda a vida. Mas quanto tempo é isso? Sempre. A eternidade. A eternidade não tem fim. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. E eu queria que você abrisse também a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, para que você possa testificar isso. Apocalipse capítulo 3, lá no versículo 20, também, creio que todos conhecem esse. Sempre tem folhinha, né? As folhinhas de ano, o pessoal usa esse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto foi um texto que mudou a minha vida. Porque eu entendia que basta acreditar em Deus e está tudo certo. E não, esse texto está dizendo que Jesus está o quê? À porta da nossa vida, né? A porta da nossa vida querendo entrar. Como é que é isso? Em silêncio? Não, ele fala, né? Como aqui em Minas, né? Algumas casas não tem campainha. E o pessoal, ô de casa, né? Mais assim, no interiorzão, né? Ô de casa. Aí a pessoa lá de dentro tem condição de responder ou não. Quem responde, vamos chegar. Assim? Aí a pessoa sente a liberdade de abrir o portão. Normalmente os portões no interior não estão trancados com cadeado, chave, nada. É só abrir ali a tranquinha e entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como se ouve a voz de Deus pela pregação do Evangelho. Se você dá ouvidos à pregação do Evangelho, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí foi a mudança. Abrir a porta, quer dizer, é uma iniciativa minha. Eu tive que tomar uma decisão de abrir a porta, abrir a minha vida para Jesus fazer parte. Não ser apenas uma pessoa de ouvir falar, mas agora fazer parte da minha vida. Convidá-lo para fazer parte da minha vida. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele fala assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Esta é a promessa de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Agora, ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, nosso Deus, ele não é como um ladrão que arromba a porta
que entra na vida das pessoas sem pedir permissão. Ele dá sinais, ele se revela de várias formas, de maneira que nós possamos entender que há uma possibilidade desse relacionamento com ele e eu tomar uma decisão, se eu quero ou se eu não quero. É uma decisão pessoal. Não é um que decide pelo casal, não é um que decide pelos filhos, não é um que decide por toda a sua família. É uma decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal. E isso fez toda a diferença na minha vida. Há 29 anos atrás, ou 30, sei lá, mais ou menos aí. Porque aí eu entendi que eu tinha que me comprometer, sim ou não, vida ou morte. Morte eu já estava, né? E eu falei, não, eu quero, eu acredito neste plano de Deus, mas eu ainda conheço realmente de ouvir falar, eu preciso me envolver com Ele. E para acontecer isso, o primeiro passo é justamente Ele entrar na nossa vida, né? E vamos ver algumas coisas aqui, no percurso da palavra de Deus, nos evangelhos. Nós vemos um homem chamado Mateus. Lá no evangelho de Mateus, você vai ver o relato. Mateus era um publicano, era um judeu que prestava serviços para o Império Romano e que ganhava uma grana boa. Estava bem financeiramente ele. Tinha um status social, né? Dentro do contexto lá da época, ele estava bem, uma posição boa, mas era muito perseguido pelo seu próprio povo, porque ele era considerado um traidor da nação. Mas Mateus estava muito bem, aparentemente muito bem. Quem olha de fora, ele estava muito bem. Mas quando Jesus chamou Mateus, ele largou imediatamente o que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Aí nós vemos Pedro também, que depois se tornou um dos apóstolos, né? Pedro, pescador, um homem simples, de um gênio esquentado. Quando ele encontra com Jesus, num determinado momento, que Jesus começa a se revelar como aquele que vem para trazer o refrigério ao homem, trazer esperança, uma esperança verdadeira. De repente, Pedro se vê numa condição tão distante daquela realidade que Jesus estava pregando, que ele quis até se afastar de Jesus, porque ele disse, eu sou um homem pecador, né? E aí, Jesus quando foi crucificado, né? Quando Jesus foi crucificado, quem é que estava lá assistindo ali aquele quase o momento da crucificação, pouco antes, quando ele estava ainda para ser julgado, estava sendo espancado ali pelos soldados. Pedrão estava lá, né? Na dele, assim, meio na esquiva, mas ele estava lá, acompanhando aí o que estava acontecendo com Jesus. Mas esse Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Olha só. Quantas vezes será que eu tenho chance? Às vezes algumas pessoas, será que eu tenho chance? Eu fiz tanta coisa errada nessa vida, ainda há possibilidade da minha vida mudar, transformar realmente vida, ficar para melhor. Será que é possível isso? Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus estava sozinho naquela hora. E quando ele nega Jesus 3 vezes, a palavra de Deus diz que Jesus olha para Pedro. E Pedro sai correndo em choro. Para você entender o olhar de Jesus para Pedro, e que é o olhar que ele tem sobre a nossa vida todos os dias. Aproximadamente, acho que talvez uns 40 dias depois, aparece Pedro em Jerusalém, pregando de uma maneira tremenda a palavra de Deus. Pedro falhou com Jesus
largou Jesus sozinho, mas aquele olhar de Jesus não foi um olhar de crítica, não foi de condenação, né? Tanto é que Pedro, depois de um tempo, ele estava lá pregando sobre Jesus ressurreto, que aí, depois de nesse período todo, Jesus morreu, ressuscitou, né? Então eu estou apontando para vocês algumas pessoas que mudaram a sua vida. Um se tornou apóstolo, o outro também, né? Mateus. Cada um de nós aqui, queridos, o nosso país, a nossa nação, é considerado uma nação cristã, mas ela está no estado que está, porque nós estamos esquecendo que declarar que Jesus existe não é suficiente. Nós precisamos ter uma vida com Deus. Nós precisamos colocá-lo como o Senhor da nossa vida, né? E o Senhor da nossa vida significa Ele conduzir. Eu entrego a minha vida, a condução da minha vida. Agora Jesus vai dizer o que eu devo fazer. E eu vou fazer. Por quê? Porque Ele planejou uma nova vida para mim. E eu quero viver essa nova vida. Então eu tenho que segui-la. Talvez você aqui nesta noite esteja assim. Talvez você de fato possa dizer, não, eu estou realmente cansado e sobrecarregado. Problemas conjugais. Quantos casais hoje com problemas conjugais? Problemas de relacionamento em trabalho, com família, com pais. As coisas estão ficando difíceis, né? Os relacionamentos estão ficando bem difíceis. Mas, mais uma vez, o que nós vemos é que esta palavra é a verdade. Aquele que anda nesta palavra tem uma vida transformada. Porque quem anda nesta palavra, o primeiro passo que ele dá é justamente, eu preciso de Jesus. Eu reconheço, eu sou um pecador. Eu estou afastado de Deus. Eu sou um pecador. E como pecador eu estou condenado. Porque a palavra de Deus diz que é uma condenação sobre o pecador. Mas também diz que a solução do homem pecador é Jesus Cristo. Então eu preciso de Jesus. Eu quero declarar esta noite que Ele é o meu Salvador. Ele morreu na cruz por mim. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu no meu lugar. E eu declaro Ele como meu Salvador. E coloco agora Ele como o Senhor da minha vida. Portanto, eu vou seguir a Cristo. Todas as pessoas que eu conheço, que estão se aplicando nesta direção, estão tendo sua vida transformada. Famílias, casamento, portanto, relacionamento com filhos. E uma das coisas mais gostosas é ver as pessoas, no meio de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo hoje, as pessoas falam assim, está difícil, pastor, mas eu descanso no Senhor, porque Ele está no controle da minha vida. Então Ele disse que ia me conduzir e eu creio nisso. E é maravilhoso porque você vai acompanhando, né, as pessoas, aí passa um tempo, você vê aquela situação solucionada, né? Você vê aquele problema de relacionamento sendo solucionado. Questões, às vezes, de enfermidades gravíssimas. Jesus não curou pessoas? Está relatado nos evangelhos, não é? Jesus não mudou, queridos. Ele está vivo. Ele está vivo. E, se quiser, a gente pede para pessoas levantarem as mãos aqui. Quantos já tiveram experiências maravilhosas da intervenção de Deus na sua saúde? Agora, eu quero dizer para você, Jesus, Ele não quer ser conhecido por você apenas de ouvir falar. Ele quer ter um encontro real com você. Ele quer ter um encontro real a tal ponto que você, a partir de hoje, possa sair daqui, dizendo, glória a Deus. Porque agora a obra, o plano de Deus,
que havia sido planejada há tantos anos para a minha vida, eu agora estou entrando neste plano. A pessoa de Jesus, o Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim e me sela, garantindo que este plano iniciou e o Senhor é fiel para completar este plano na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar orando. Gostaria que você fechasse um pouco seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta noite gostosa, Senhor, que pudemos estar com parentes, amigos, conhecidos, meu Pai, aqui nesta noite. Nós te louvamos, Deus, pela vida deles. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus, recebe, Deus, toda a nossa gratidão, ó Pai, e que, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar nessa semana cada lar representado aqui, ó Deus. Que o Senhor se revele ainda mais a cada vida que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor mostre que Tu és o Deus maravilhoso, Deus poderoso, este que nós anunciamos nesta noite. O Senhor seja assim na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do santo, doce e maravilhoso Espírito de Deus esteja com você, querido, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!